Fala pessoal, bem-vindos, né? Hoje eu tô começando esse quadro novo aqui no meu Instagram, né? Nesse canal, e o café com seu sócio, né? Mas eu acho que seria mais justo se eu começasse esse projeto, vou falar sobre ele, quero contar um pouco sobre essa ideia que eu tive, mas eu acho que seria mais justo se eu contasse um pouco da minha história, né? Esse vídeo, ele vai ser tanto para quem já me segue conhecer um pouco mais, e também para quem futuramente vai bombardear, me botando rótulos, né? Espero que a pessoa tenha o trabalho de vir nesse vídeo para entender um pouquinho e para mostrar também que eu tenho bastante, é, eu sei do que eu tô falando, né? Porque da onde eu vim, o que aconteceu comigo, eu acredito que também possa mudar a vida de outras pessoas através do empreendedorismo. É a coisa que eu mais acredito, certo? Então, esse Café com Seu Sócio, ele surgiu de uma ideia que eu já venho pensando há um tempo, de como que eu posso transformar, ajudar pessoas através do empreendedorismo, passando de alguma forma aquilo que eu venho conquistando, aquilo que eu venho aprendendo, que eu venho desenvolvendo nos últimos 20 anos. Eu comecei a empreender, hoje eu tô com 42 anos, tá? E eu comecei a empreender com 22 anos. Como é que eu comecei a empreender? Né? Depois eu falo um pouco sobre onde eu estou hoje, né? Um pouco do meu contexto, né? A gente que vem de uma família pobre, meu caso, eu só fui conhecer meu pai com 17 anos, e aí fui registrado por ele aos 18, então eu cresci a vida toda sem meu pai. A minha mãe faleceu, eu tinha 2 anos. Eu morava aqui no interior do Espírito Santo, hoje eu moro em Vila Velha. Eu morava no interior do Espírito Santo com a minha avó. Até os 8 anos foi com a minha avó, né? Minha avó materna, a Iselina Sobral, né? Na cidadezinha, Atílio Viváqua, que tem aí, acho que na época tinha uns 8 mil habitantes, se eu não me engano. Então, a minha infância, ela foi uma infância foi muito boa, eu cresci na rua e tudo, mas eu cresci com esse buraco aí de sem pai, sem mãe, né? Embora eu chamava minha avó de mãe. Depois eu fui morar com meus padrinhos em São Mateus, morei 5 anos lá, então eu soube o que foi morar na casa dos outros também. A minha avó tinha uma condição financeira muito precária, minha avó vivia com 2 salários mínimos, tá? E essa mudança minha para São Mateus me abriu muito assim os horizontes em relação. Eu fui morar numa família de classe média e fui estudar numa escola muito boa, apesar de ser pública, no Polivalente de São Mateus. E aí, eu descobri o quanto eu era analfabeto. Eu cheguei lá na segunda série, né? Não sei como é que chama hoje, no segundo ano ali da segunda série, e eu cheguei analfabeto. Eu não sabia que existia o K, o W, o Y no alfabeto. E o primeiro bimestre eu só chorava, porque eu não conseguia entender o que a professora Marilza, que foi uma pessoa que teve muita paciência comigo, o que ela ensinava. Depois daquilo dali, eu comecei a ser uma pessoa que eu gostei do gostinho que dá quando você é um bom aluno, no sentido de tirar nota. Eu não era um aluno que prestava, eu passei a pegar as coisas com muita facilidade. Então, esse desafio meu no início, passei a pegar com muita facilidade, e eu nunca tive dificuldade na escola durante a minha vida toda. Eu nunca tive alguém também que foi aquela pessoa que insistia comigo, eu não tive isso na minha vida. Se eu fosse ter chegado em algum lugar por causa de alguém insistir, acreditar em mim, isso nunca aconteceu, e eu tenho que ser sincero em relação a isso. O que aconteceu? Então, eu tinha uma coisa clara na minha vida, que era o seguinte, falei, cara, se eu for fazer alguma coisa na vida, vai ser para ganhar dinheiro. Eu não sabia ainda bem o que era, eu acabei fazendo informática. E assim, eu comecei desde muito novo a trabalhar também, porque eu gostava de ter o meu dinheiro. Eu via que se eu não fizesse alguma coisa por mim, isso com 11 anos eu descobri isso, eu não tinha ninguém para me deixar herança ou algo assim. Então, com 11 anos eu comecei a entregar panfleto nas ruas de São Mateus por R$2,50. Depois eu comecei a entregar leite, tomava conta de um videogame do Paulo, na época, era no bairro ali, no Populares, né, que eu morava, hoje eu acho que é Boa Vista. Então, depois eu acabei voltando para casa da minha avó, fiz datilografia, porque era de graça pela prefeitura. Depois durante um tempo ainda, eu dei aula de datilografia, substituindo o professor da época. E eu sempre fui um cara que tudo que aparecia eu pegava para fazer, para estudar e tal. Então, no meio dessa história, depois eu fui fazer informática. Quem pagou para mim, eu fui até a casa da minha tia em Cachoeiro para poder ela pagar para mim o curso de informática que eu queria fazer. Depois eu passei a vender o curso de informática para outras pessoas, para outros alunos, e tinha uma comissão. Trabalhei em padaria, então eu fiz muita coisa, ajudava meu tio no boteco que ele tinha, a troco de comida, né? Porque a comida na casa do meu tio era muito farta, na casa da minha avó era bem precária. Só que eu nunca fui uma pessoa
num nível muito alto de vitimismo, tá? Eu nunca, na verdade, me enxerguei como uma pessoa coitada, tá? Embora eu, às vezes, usava essa conversa para eu eu via que as pessoas se sensibilizavam quando eu falava que eu era órfão e tal. Então, se eu falar que eu nunca usei isso a meu favor, eu tô mentindo, mas eu nunca fui, eu não tive tempo de ficar deprimido, de ficar triste, sabe? Era aquela minha realidade, a minha história, né? E foi como eu vi a vida. Quando eu tinha 16 anos, aí eu consegui meu primeiro bom trabalho, que foi na empresa de energia elétrica, na época chamava Excelsa, hoje chama EDP aqui no Espírito Santo. E ali, cara, abriu um outro horizonte, porque eu passei a ganhar bem. Nessa época, a minha avó virou e falou: "Você ganha seu dinheiro, né, meu filho?" Eu falei: "Ganho. A partir de hoje, eu não faço comida para você e não lavo mais suas roupas." E eu passei a pagar uma vizinha para lavar minhas roupas e eu comprava minha comida. Então esse foi o tipo de criação que eu tive. Sou muito grato a essa criação, porque me ensinou a ser independente. Minha avó faleceu, eu tinha 22 anos, né, ela faleceu de infarto com 72, mas foi uma pessoa que hoje olhando para trás, naquela época eu via ela como uma pessoa muito dura comigo, mas ela me preparou muito para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Entrei na EDP, depois meu primo chegou com a conversa, chegou uma conversa que meu primo ia mudar para Cachoeiro, nessa época eu estava morando de favor na casa da minha tia em Cachoeiro, e ele veio fazer faculdade de Direito, e eu falei: eu tenho que fazer faculdade também. E na época, eu fiz UFES, fiz Viçosa, eu acredito, eu acho, se eu não me engano, que eu tinha passado na primeira fase, só que eu cheguei à seguinte conclusão, eu falei: cara, eu não tenho quem me pague, me banque fora da minha cidade. Eu não tenho alguém com quem contar para me bancar lá. Eu vou fazer uma particular mesmo e tentar um financiamento. E assim eu fiz. Comecei em Cachoeiro, no curso que eu queria, na faculdade que eu queria, que era São Camilo. Não tinha financiamento FIES nessa época, financiamento estudantil. E aí eu descobri que na cidade vizinha, Castelo, tinha. E eu fui para lá fazer o vestibular. Eu acho que eu passei em segundo lugar, se eu não me engano. E comecei a fazer ciência da computação. Eu sei que esse vídeo está ficando um pouco longo. Eu vou tentar acelerar ele e tal, e eu não vou editar ele em nada. Então, realmente, são para as pessoas que estão chegando aqui e que estão dispostas a entender um pouquinho a minha história, né? E quanto eu posso realmente, de verdade, ajudar, né? Que eu não sou um empreendedor de PowerPoint, eu não sou, como o pessoal brinca, né? Um coach, né? Mas eu acumulei bastante coisa, porque lidar com isso tudo que eu tive que lidar ao longo da minha vida, sem ter apoio, não foi complicado, foi complicado, né? Então, quando eu tinha 22 anos, eu estava lá na faculdade e foi a primeira vez que eu tive um contato com empreendedorismo. Até então, a minha vida, ela seria: eu vou arrumar um bom emprego na área de informática e vou... Esse é meu rumo, né? Nessa época eu já tinha transferido a minha faculdade de Castelo para Cachoeiro, porque abriu financiamento na faculdade. Inclusive, eu mudei de curso. Eu saí de ciência da computação para sistemas de informação. Porque eu descobri... Por que eu fui fazer ciência da computação? Eu fiquei traumatizado com gente na época que eu trabalhei na EDP, porque foi época de apagão. Eu trabalhei nos anos de 2000 e 2001. Então, quem é dessa época sabe que o Brasil passou na época por um apagão, ou pelo menos um medo de apagão, de faltar energia. E a gente recebia muita gente todos os dias reclamando das metas de energia que tinha. E as pessoas não chegam nada felizes quando, numa empresa de energia elétrica, ninguém chega lá, vem aqui te agradecer. Poucas pessoas. Elas vão lá só para reclamar. Ainda mais quando a energia delas é cortada e elas estavam com tudo em dia, por causa elas não tinham tinham gasto mais do que a meta. Tá. Então, eu falei: não, gente, não é para mim, eu vou mexer com computador, porque eu não nasci para mexer com gente. Aí, nessa época, no final da faculdade, aliás, quando eu estava passando para o 5º período, eu passei esse trauma, vamos botar, e ali eu entendi uma coisa. Quanto mais perto do computador você tá, ou seja, mais a nível de hardware, menos dinheiro você ganha na informática. Eu ouvi essa frase de um professor meu. E aí eu falei: então onde está o dinheiro? O dinheiro está em se relacionar com pessoas. E eu falei: então, cara, eu vou até mudar de curso. E aí eu fui para sistemas de informação. Eu sempre fui muito aplicado, eu era um dos melhores alunos da sala. Se tem alguém que por acaso estudou comigo aqui, pode provar, pode falar isso, né? Eu era aquele cara que fazia extra vendendo trabalho para pessoas da sala. Eu sempre fui essa pessoa de buscar. Eu era assim, eu colocava uma coisa que eu queria na minha cabeça e eu dava um jeito daquilo acontecer.
Então, por exemplo, às vezes eu vendia trabalho para a turma toda para ir para o Festival de Alegre. Então, era isso que eu acabava fazendo. Quando foi 22 anos, me convidar. Um amigo comentou comigo de um evento que ele tinha participado aqui em Vitória, da Herbalife. Eu nunca tinha ouvido falar de Herbalife. E ali foi meu primeiro contato com empreendedorismo. E ali, para resumir a história, eu fiz empréstimo para poder começar o negócio e tudo. Na época eu ganhava R$ 450. Tem muita coisa aqui que eu tenho que pular, né? Porque a história é muito longa. Mas aquilo ali que eu ouvi na palestra de um cara bem sucedido me fez muito sentido. Porque ele, na época, falou do livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu tinha um celular V3, eu baixei o livro PDF no celular e comecei a ler. O evento foi aqui em Vitória, foi de 2 dias. Foi a primeira vez que eu fiquei hospedado num hotel. E eu fiquei louco porque era frente mar. Então eu sempre fui doido pelo mar, né? A casa que hoje eu moro também frente mar. Então eu ia lá, pulava na piscina, depois pulava na praia de Camburi. Eu nem sabia que tinha poluição em Camburi. E eu ficava nessa toda hora, eu fiquei louco. Eu pulava em cima da cama, no hotel, via essas cenas em filme e acabei fazendo também, né? E ali, cara, me abriu um negócio, eu li Pai Rico, Pai Pobre, eu devorei ele, tipo, eu comecei a ler no domingo, na hora que acabou o evento, quando era, acho que umas 4 da manhã, eu terminei de ler e eu falei assim, eu entendi, eu estou fadado a ser pobre. Quem nunca leu, um dia se quiser eu posso falar sobre esse livro ele é libertador, porque você entende exatamente o caminho que você está trilhando. E aí, eu comecei a duvidar muito que a faculdade ia ser o caminho para poder eu chegar onde eu queria. No sucesso que eu queria ter, no dinheiro que eu queria ganhar, porque as pessoas que eu conhecia da área de informática, nenhuma ou eram professores e não ganhavam bem, eu não tinha referência. E aí que eu fui enxergar isso também. Eu tinha um professor que me dava aula para me ensinar a ganhar 50 mil como um gerente de projeto, e ele estava lá vendendo o carro dele para poder fazer um mestrado, porque a faculdade estava exigindo mestrado. Então essas coisas passaram a não fazer muito sentido mais para mim, e eu passei a ouvir mais quem empreendia, no caso, na época da Herbalife. Foi ali que eu fui ler o primeiro livro da minha vida sobre sucesso, algo assim, sobre autoajuda, que eu era extremamente crítico a isso, sem conhecer, porque eu achava que eu era um cara, na minha arrogância, que eu não precisava de ajuda, né? Então eu falei, isso aí é livro para depressivo, isso é livro para quem precisa de psicólogo e tal. Então esse Marcelo chegou para empreender. No início, foi muito difícil. Hoje as pessoas falam comigo que eu sou um excelente vendedor. Cara, mas toda vez que você realmente se torna muito bom naquilo que você teve muita dificuldade. Já tá chegando a 15 minutos esse vídeo. Meu Deus, será que alguém vai ter paciência de ouvir todo? Mas aí tudo fez sentido. Na época eu arrumei R$ 7.000, eu ganhava 450 por mês, arrumei 7 mil emprestado, me endividei todo, peguei dinheiro com a agiota, cheque especial, abri conta em banco para poder pegar empréstimo, fiz o diabo a 4 e investi. E eu chorava toda sexta-feira. Geralmente sexta-feira eu ia para a porta do meu patrocinador, né, o Glaudimar, que é um grande amigo meu até hoje, e eu chorava e eu falava, cara, eu não sei vender. Eu tô tudo endividado, eu tô lascado e tal, e eu não sei vender, eu não nasci para isso. Eu chorava mesmo, gente. Eu chorava. E ele falava, Sobral, cara, olha os números, você apresenta para 4 pessoas e vende para uma. Se você mostrar para 40, você vende para 10. E aí foi que eu encontrei o meu caminho para acontecer essas vendas. Por incrível que pareça, foi fazendo revitalização facial nas pessoas. Não era nem vendendo o shake. Eu acabava vendendo isso também, mas essa era a minha porta de entrada. Ali eu aprendi a pegar indicação, ligar para as pessoas, oferecer e continuar esse processo. E aí em 3 meses eu movimentei esses produtos, mas não sabia lidar com dinheiro, então me endividei, continuei endividado, porque eu tive que arrumar mais dinheiro para comprar de novo, porque eu já não tinha dinheiro, não tinha produto. E isso aconteceu várias vezes ao longo de 12 anos. O que aconteceu com o Marcelo? O sucesso veio naqueles próximos 12 anos que eu fiquei na Herbalife? Não vieram. Não veio o sucesso financeiro. Mas hoje, olhando para trás, a pessoa que eu me tornei ao longo daquele processo foi muito mais importante. Porque eu me tornei mais humano. Eu era uma pessoa que a pessoa chorava na minha frente, eu achava, que idiota, que besta. Quando eu via um programa de TV que mexe com a emoção da pessoa, eu não me permitia sentir emoção, sabe? Então, esse era o Marcelo de 20 anos atrás. E assim,
O tempo foi passando, eu fui fazendo vários cursos dentro da Herbalife, fora da Herbalife. Para quem é desse mundo do marketing multinível, você sabe que você se desenvolve muito. A partir dali, eu nunca mais li um outro livro que não fosse sobre desenvolvimento pessoal, treinamentos. E aí, quando foi há 8 anos atrás, mais ou menos, eu me vi numa situação assim, quebrado, com R$ 2 para almoçar. Eu já tinha mudado aqui para Vila Velha. R$ 2 para almoçar, eu fui lá e comprei um pastel de R$ 1 e um caldo de cana de R$ 1. Esses dias eu estive lá olhando, acho que tem até uma foto aqui. Agora tá R$ 2 o pastel e R$ 2 o caldo. Aqui na pracinha de Itaparica, se alguém conhece aqui, de qualquer área de Itaparica. E ali eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Hoje eu tô aqui com 34 anos, não sei nem como que eu vou voltar agora pra casa que eu tava morando de favor. Eu não tinha R$ 130 para poder ajudar a pagar a conta de energia e de água pro Joel, né? Joel foi uma pessoa muito importante na minha vida. E eu falei, cara, eu tenho que dar um outro rumo. A partir de hoje eu não tô mais nesse negócio. A partir de hoje eu tô fora da Herbalife e eu vou arrumar um emprego mesmo, porque eu não tenho nada. A minha vida se resume a uma caixa de livros e uma mala de roupa. E aí, gente, eu chamo esse dia meu dia do basta. E nada mudou ali, mas tudo mudou. Não mudou a minha realidade. Aquele dia eu tive que arrumar um jeito de ir embora, de carona, né? Mas só que eu falei, a partir de hoje eu não quero mais saber desse negócio e eu vou trilhar outro caminho. Nessa época eu ainda cheguei a entrar num outro multinível de consórcios seguros que na época a Rodobem estava lançando. E assim, eu duvidava muito de mim, tá? Por que eu duvidava? Porque geralmente o sucesso financeiro, a falta do resultado, ela te invalida muito. É muito difícil você achar que você é uma pessoa de sucesso, uma pessoa que pensa grande, que uma pessoa que se orgulha de você, se o sucesso financeiro não acontecer junto. Isso tanto para você quanto para a sociedade. Eu acho que pior do que a sociedade, que a maioria das pessoas não estão nem aí para você, pior do que isso é o peso que você se põe, né? A gente veste esse manto aí do fracasso e se acha fracassado quando você não consegue atingir o resultado financeiro que você espera. E o empreendedorismo, ele tem essa questão, depende 100% de você. Então, o que acabou acontecendo? Eu falei, cara, esse negócio acabou, fui arrumar um emprego no centro de Vitória para ganhar R$ 1.177 na carteira. E mais as comissões de venda. Passei a vender curso presencial para adolescentes. Foi uma fase muito, muito louca, assim, porque eu voltei, por incrível que pareça, mesmo ganhando um valor baixo, eu vou ter dignidade de entrar no restaurante self-service e botar ali a comida que eu queria, pelo menos nos primeiros dias que eu recebia. Isso me tirou um peso, sabe? Saber que eu tinha aquele dinheiro e porque eu estava exausto de empreender sem resultado, de recomeçar sempre. Então eu falei, cara, e aquilo ali, por incrível que pareça, me trouxe de volta uma tranquilidade. Eu ganhava ali, acho que 2, 3 mil por mês, somando tudo. Me voltou a ter de volta uma tranquilidade. Eu sabia que eu tinha um dinheiro, eu sabia... E o meu lado empreendedor, que entende de negócio e tudo, voltou a oxigenar. Eu voltei a oxigenar. E o meu lado empreendedor, esse meu lado de business, voltou a pensar. E eu falei, cara, o que eu posso fazer hoje? Nessa época eu comecei a estudar marketing digital. O Érico Rocha, comecei a botar muita coisa para rodar também. Teve mês que eu ganhei 2 mil e R$ 1.000 eu gastei de tráfego em Google. Então, isso foi uma outra coisa que aconteceu. Eu fui aprendendo e colocando em prática, até que uma pessoa que eu tinha feito curso com ele me chamou para uma conversa. Ele estava com um projeto que ele já tinha botado mais de 200 mil no projeto, não tinha dado resultado, não tinha dado o resultado que ele esperava. E ele me falou, Marcelo, sai daí desse emprego seu. Eu estava com 6 meses lá, só que eu sabia que não era ali que eu ia crescer. Eu sabia que eu não queria crescer naquele ambiente, naquilo ali. E ele falou, sai daí, vem trabalhar comigo e tal, você vai ser meu gerente de marketing. E eu pedi mais um mês para ele, consegui fazer um acordo lá com a empresa de eu arrumar 2 novos vendedores e treiná-los para entrar no meu lugar. E aí eu falei, tô disponível agora, um mês depois. Isso foi em maio. Ele foi me contratar, esse projeto começar em setembro, final de setembro. Então eu fiquei uns 4, 5 meses nessa situação. No dia que eu tinha feito olha como que a vida é louca, né? Deus mesmo na vida da gente.
No dia que eu tinha feito, estava no momento que eu estava, aí eu fui lá, foi chegando num ponto em que eu falei, eu tenho que arrumar de novo outro emprego. E aí eu fui procurar um emprego numa startup aqui que estava começando uma área de SDR, de vendas e tal, tal, tal. Uma parte de SDR, que é pré-qualificação de vendas. Já tinha vendedores lá. No momento em que eu estava lendo o e-mail da menina do RH, dizendo que eu tinha passado, esse cara me liga. Marcelo, isso era uma quinta-feira, se eu não me engano, ele falou, tá preparado para começar a segunda? E eu não sabia nem quanto que eu ia ganhar com ele. E eu sabia que eu ia ganhar menos do que com esse trabalho. E onde aquele trabalho podia me levar ali. Mas eu falei, cara, eu tinha juntado um dinheiro, não era muito dinheiro. Eu falei, cara, algo me diz que eu vou me dar bem nisso aqui. Esse projeto foram 3 meses. Durante esse projeto, no meio dele, eu vi que, assim, ele é um projeto que acabou não acontecendo também. O resultado, veio ali um ROI de 4 vezes, mas não era o que era necessário para manter o projeto. E ali eu era uma loucura, porque eu ficava 1h30 para vir de ônibus e 1h30 para voltar. Essas 3 horas dentro do ônibus, eu perdia, não perdendo. Eu ficava ouvindo podcast sobre marketing digital e estudando curso. Estudando material dos outros e tal, tal, tal. Então eu estudava para colocar em prática, Aí, no meio desse período, e uma coisa que eu comecei a perceber foi o seguinte, eu falei, cara, eu tenho que achar um projeto para eu me tornar sócio dele, que é coprodução, e eu tenho que achar um projeto que eu acredite que vai bombar. Isso já estava claro na minha cabeça. Quando foi no meio desse projeto, esse contrato era de 3 meses, era de setembro até final de dezembro. Quando foi ali no meio de novembro, eu fui num espaço da Herbalife tomar um shake na hora do almoço, para bater papo e tal. Lá eu conheci uma menina que falou que fazia crochê. Eu não dei a mínima. Só que ela foi lá e falou, dá uma olhada no meu Instagram, vê o que você acha, porque eu falei que eu trabalhava com marketing digital. Quando eu olho o Instagram dela, 20 mil seguidores. Ela foi lá, eu tenho YouTube. Aí eu perguntei se ela até tinha comprado seguidor e tal. Quando eu olho, nossa, você tem... Ela falou, eu tenho YouTube também. Eu falei, você tem canal no YouTube? Eu falei, YouTube ninguém compra seguidor não, 15 mil inscritos. Cara, eu olhei pra ela e falei assim, cara, será que... Crochê nunca que passaria na minha cabeça de ser um projeto que daria certo. Só que eu saí de lá assim, eu virei pra ela e falei, cara, você tem muito potencial. Parabéns pelo que você fez até agora. Só que você precisa de um cara igual eu. Aí, eu falei, só que agora eu não posso pegar seu projeto que eu tô em outro. Mas eu tenho interesse. E depois eu encontrei com ela mais uma vez lá. E quando foi chegando, e falei, olha, eu não esqueci de você. Naquele dia, eu voltei pra agência. E falei assim, com o cara que trabalhava lá com a gente. Falei, fulano, Ian, eu acabei de descobrir uma mina de ouro. Eu vou investir no projeto daquela menina e nós vamos ganhar muito dinheiro. Eu não sabia em quanto tempo, mas eu acreditei logo de cara. Eu comecei a assistir os vídeos dela e eu vi ela muito empolgada, animada, simpática. Eu falei, cara, que louco! Olha só, e eu tava ali, um cara que nunca tinha visto nada falado de crochê, eu tava empolgado ali, eu falei, esse projeto vai dar certo. Quando foi no final ali do meu contrato, eu chamei ela novamente para uma conversa, fiz uma proposta para ela, extremamente boa para ela. Na época eu falei o seguinte, falei, olha, eu quero 30%, você fica com 70%. E eu banco ainda o tráfego. Quem me conhece sabe que hoje eu não faria uma proposta dessa nunca, mas eu não queria que ela recusasse. Eu falei, vai para casa, conversa com quem você tiver que conversar, mas me fala até 31 de dezembro, porque se não for você, vai ser outra pessoa. A gente começou, ela me ligou, véspera de ano novo, olha, eu tô com muito medo, mas eu vou começar. A gente começou, 45 dias, eu criei um plano para o negócio, 45 dias depois a gente abriu a primeira turma e nós faturamos mais de 100 mil reais. Parece que foi fácil, né? Mas, gente, foi muita coisa acertada. A gente acertou muito desde o início. E eu falei, cara, e eu tava assim, o Joel tinha virado para mim e falado, Marcelo, minha filha comprou uma casa e eu preciso entregar essa casa aqui que é dos meus irmãos. Porque eles vão reformar, vai alugar, sei lá. Então eu preciso que você arrume outro lugar. Então eu tava nessa pressão também. Todo dia eu pegava o ônibus para poder a gente vir trabalhar. E eu fui entendendo esse mercado do artesanato. E eu falei, naquele dia, eu tava dentro do ônibus voltando para casa. Eu fui para lá na sexta-feira, a gente ia abrir as inscrições na segunda. Eu fiquei sexta para sábado para domingo, domingo para segunda.
Quando foi 4 da tarde que ela falou, olha, vai embora, porque o meu marido já tá com ciúme de você. E eu ainda tinha essa ainda, de lidar com o marido, assim, a preocupação dele não achar que... porque ele saía para trabalhar e eu ficava lá trabalhando com ela. Ele chegava e ainda tava. Né? Então teve ainda essa inteligência emocional também, super brother, e eu ficava botando ele a par do projeto e tal. E aí veio a pandemia. E aí, na hora que eu falei, cara, eu lembro como se fosse o primeiro, esse dia, eu tava lá com uma grana na minha conta, mas eu tava indo embora super feliz de ônibus, e eu falei, cara, deu certo. Deu certo. Aí veio a pandemia. Em março. E eu falei, cara, logo agora que eu ia dar certo, total, veio a pandemia. Falei, caramba, cara. E aí, no início eu achei que ninguém ia comprar curso e tal, e foi exatamente o contrário. Nosso negócio só cresceu ali. Quando foi no final daquele ano, de 2020, do primeiro ano ali na pandemia, a gente começou a ter muito estresse com fornecedores. Número cada vez maior de alunos, a gente criou uma comunidade muito forte, que até hoje existe, né? Comunidade Apassote. Eu peguei outros projetos para fazer, eu peguei projeto com psicólogo, com um instalador de câmera de segurança, eu lancei um resort multipropriedade no Piauí. O medo de voltar àquela condição de pobreza que eu tinha. Gente, eu passei 6 meses sem comprar nada para mim. A única coisa que eu mudei na minha vida foi eu parei de ir de ônibus para trabalhar e passei de Uber. Foi a única coisa que eu fiz. Eu não mudei nada. Minha prima, na época, me chamou para morar com ela de favor, e eu morava num apartamento frente mar, 400 metros quadrados. Então ainda aconteceu isso ainda também. Então, quando a coisa virou, até me convidaram para morar de graça frente ao mar, aconteceu. Na época, teoricamente, que eu menos precisava, vamos botar assim, né? E aí, só que eu sempre tive uma visão de ecossistema. A minha visão sempre foi, o curso é uma coisa. Na época eu não estava querendo muito ir pro físico. Só que a gente começou a ter estresse com o fornecedor, e os que a gente lidava não eram tão empreendedores, sabe? Eram pessoas que se satisfaziam com muito pouco, e aquilo começou a nos estressar bastante. As reclamações dos alunos reclamando que não tinha produto, essas coisas, e a Andrea começou a insistir comigo, a gente tem que virar fornecedor. E foi assim que a gente montou a VIP Acessórios. A gente estruturou o negócio, desenhamos o negócio, começamos com 2 funcionários, começamos de cara com uma consultora de moda. Eu falei, cara, a gente precisa de ter uma pessoa dessa, que foi a Gabi que começou com a gente, e a Melina cuidando do nosso Instagram. E ali começou a VIP. A gente lançou no dia 26 de dezembro de 2020. Um dia depois do Natal. Acho que muita gente esperaria o ano novo, né? A gente lançou dia 26 de dezembro. A gente não tem isso, a gente faz. E a VIP, desde o início, ela foi um sucesso. Por quê? Porque antes da VIP, a gente desenvolveu a audiência. Então, no começo, a gente era só alça. Depois, a gente foi também agregando fios. E aí, a gente passou uma outra situação, que foi... a gente não era competitivo o suficiente com armarinhos do online para competir preço de fio. Muitas vezes, o preço que eles vendiam era o preço que a gente comprava. E para eu não alongar muito essa história, que ela é bem longa, a gente acabou tomando uma decisão de criar nossa própria marca, que foi a Polivip. Depois de um problema sério que a gente teve no mercado, assim, uma coisa muito chata, que eu não vou abrir isso aqui, que acho que não é necessário. E a gente lançou o Polivip. Então aí a gente passou a criar marca própria. Então os nossos eventos, ao invés da gente ficar promovendo os eventos online dos cursos, ao invés da gente ficar promovendo a marca A, B ou C, a gente passou a promover a nossa. Passou a construir valor em cima do que era nosso. Né? E automaticamente você passa a ter um produto em que ele não além de ser um excelente produto, eu acredito que seja o melhor produto do mercado, passou a não ter mais como ficar fazendo comparação. Porque quando você vende a marca X, que todo mundo vende, o cliente ele vai olhar o preço. Quando você constrói uma marca com qualidade e a marca é sua, só encontra com você, e você educa o público em relação àquilo, você fica independente. E foi isso que acabou acontecendo. Então hoje, o Polivip a gente já tem aí em várias espessuras, então acho que uns 4 ou 5 fios, né? E vem mais novidade depois por aí. Então, o que acontece? Desde o primeiro ano, com o digital, eu sempre faço acima de... Se você olhar essas plaquinhas aqui, né? Ó, isso aqui... Cadê? Essas daqui... Isso aqui foi... a gente saiu da Hotmart um pouco antes de bater 1 milhão cada um. Então essas plaquinhas são de 250 mil, meio milhão...
Aqui tá no chão, que eu ainda não botei, a gente mudou recente para cá, não coloquei ainda na parede. Essa aqui é a placa de 250 mil, 100 mil, 250 mil, meio milhão na Eduz. Essa aqui é de 1 milhão da Eduz. Essa daqui foi a última que eu conquistei agora já no Nexo, depois que eu entrei, acho que foi mais ou menos em 1 ano e meio. Então, hoje os negócios que eu sou estrategista, né? A gente não faz nada sozinho, então no meio disso eu aprendi a montar equipe. Eu fui descobrir que eu era bom com pessoas, montando equipe, criando estratégias o tempo todo, vinculando o mundo digital com o físico, né? A gente agora mudou recente para um lugar de 150 metros quadrados, então estamos com pessoas novas no time. Então eu venho aprendendo, eu brinco assim, primeiro eu aprendi a ser empreendedor, depois eu aprendi a ser empresário, e agora eu acho que eu estou no caminho aprendendo a ser gestor, né? Se eu somar aí esses últimos 6 anos, tem vários projetos que eu estive por trás, poucas pessoas sabem. É o caso, eu lancei o projeto do Marcelo Nunes, de bolsas em crochê. Vários projetos aí que vocês não têm noção, eu estive por trás. Mas nesses últimos 6 anos, aí, se eu juntar tudo, eu acredito que a gente deve... Eu acredito que eu deva ter passado aí dos seus 10, 12 milhões de faturamento. Faturamento não é lucro, mas faz aí seus 3, 4 milhões por ano, depois você me fala o que você tem que montar de negócio para você fazer um faturamento aí de 3, 4 milhões por ano. Acho que passou bastante já de 10, 12 milhões. Então, fora isso, uma coisa que eu sempre acreditei, coisas que eu acredito. Primeiro, autorresponsabilidade. Cara, autorresponsabilidade é tudo. Porque se você não achar que o negócio ele pode mudar a partir de você, que ele depende do governo, depende de outra pessoa, você nunca vai acontecer nada na sua vida, sabe? Então, largar o vitimismo é fundamental. A autorresponsabilidade é a primeira coisa. A segunda, eu acredito demais em mentalidade. Eu acredito demais que é possível você... Porque o que é a mentalidade? Ela é o seu programa que faz o tempo todo você estar tomando decisões baseadas nela. Então, quando eu olho para o Marcelo da Herbalife lá, ele se desenvolveu muito, mas ele não entendeu algumas coisas. Quando eu olho para o Marcelo de hoje, eu vejo o quanto já diferente que eu penso e que eu passei a pensar. Então, o que acontece? Se você vem de uma família pobre, onde você só viu pobreza, nunca dinheiro era uma coisa escassa, ou tinha até briga por causa de dinheiro. Cara, você romper isso e romper com saúde mental, você precisa de muita inteligência emocional. E para isso você vai precisar de ouvir coisas que vão colocar em dúvida o que você acredita sobre as coisas. Então, no mundo hoje, que as pessoas ouvem só o que elas querem e todo mundo conforta você ser pobre, fica tranquilo, fica aí. Olha, você é gordo, fica aí. Olha, você é isso, você é aquilo. Rotula as pessoas como se elas não pudessem. Você é favelado. Favelado é um estado. Mas se eu acredito que eu sou favelado, eu não saio da favela nunca. Né? Então, e não só isso, eu venho construindo. Então, nos últimos tempos também, eu fiz um site novo para VIP, todo usando IA. É uma outra coisa. Só que eu também fui me desenvolvendo como ser humano. E é uma coisa que eu bato e que eu acredito demais. Né? Não sei se está aqui, meu diploma. Ali está um dos diplomas, né? Aquele diploma... Oi, cadê? Aquele diploma ali é de PNL. Eu já fiz N cursos. PNL, depois eu fiz o Practitioner primeiro, depois eu fiz o Master, devo fazer agora o próximo Trainer. Há 2 meses atrás agora, eu estava no Método CIS com o Paulo Vieira, até comprei um livro dele de R$2.000. Prometo ainda que eu vou ler e se bobear, escreve aí, quem chegou até nesse ponto, escreve aí, ó, livro do Paulo Vieira, que eu vou, talvez eu até leia aqui para vocês, traga alguns insights para vocês. Foi sensacional, fui para São Paulo para fazer isso. Hoje eu tô dentro de mastermind dos maiores do digital que estão lá dentro, né? Então a gente viaja 3 vezes por ano para poder se encontrar e ver o que está acontecendo no digital. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu ia focar muito agora em ecossistema, muita gente fala de ecossistema, muita gente fala de e-commerce, eu ia bem focar talvez mais em e-commerce, porque é fácil você achar inimigos em comum para você meter o pau e tal, mas eu acho que eu posso agregar muito mais do que isso. Eu posso agregar em criação de ecossistema, cursos online, mentorias, eventos presenciais, que a gente... Imagina que a gente colocou no melhor hotel do Espírito Santo, acho que um dos únicos 5 estrelas que tem aqui, que é o Hotel Senac na Ilha do Boi, nós colocamos 60 crocheteiras. É de tirar o chapéu ou não é? 60 alunas do Brasil inteiro vieram para Vitória para se encontrar e a gente passou 3 dias incríveis. Então, de evento eu entendo também. Eu entendo de criação de negócio. Como é que você estrutura,
Como que você coloca esse negócio como um negócio que vai ter um diferencial no mercado? Como que você estrutura narrativa? Como que você estrutura como essa pessoa vai se posicionar? Criação de comunidade, criação de curso, de comunidade. E e-commerce eu também manjo muito bem. A gente construiu um e-commerce que não depende de marketplace, embora eu esteja crescendo nos marketplaces também, mas menos de 10% do meu faturamento vem de marketplace. E assim, a gente está sempre olhando coisas novas e buscando crescimento. É uma gangorra, empreender não é uma linha reta, empreender demanda bastante visão do líder. Se o líder perde a visão durante o tempo, e a maioria dos empreendedores ou quem quer vir empreender não tem visão. Se eu perguntar o que você quer, você vai falar uma coisa muito abstrata, aí você automaticamente não sabe como você vai conquistar aquilo. Então, assim, eu sei o quanto eu posso ajudar. Então, a partir de hoje, eu quero que você coloque aqui embaixo, eu gostaria de, não sei se alguém chegou nesse ponto, sabe, tá bem longo esse vídeo, mais de 40 minutos, eu poderia ter feito uma live. Eu fiz podcast, gente, durante esse tempo, né? Agora, mês que vem, eu tô indo pro encontro do EAG, Empresas Autogerenciáveis, ou seja, eu tô indo aprender sobre gestão. Eu tô aprendendo sobre como desenvolve pessoas, como que você forma time, né? Tô indo também em Floripa, depois eu vou para Foz do Iguaçu. Então, hoje eu sou casado, né? Eu era um cara que a vida toda fugi de casamento e de filho. Terminei meus relacionamentos porque quando falava disso eu corria. Então eu casei há um ano atrás com a Elisa, que é uma mulher super bem sucedida também na área, no mercado tradicional. Então eu sou, graças a Deus, as coisas estão, sempre tem os desafios, mas as coisas, cada vez elas estão andando mais. Então eu acredito tanto na mudança de mentalidade. Às vezes eu vejo as pessoas falando, ai, fulano, o papo de coach, sabe? E às vezes tudo que a pessoa precisava era daquilo, sabe? Então é uma pena que as pessoas que mais crescem, que mais estão alto na hierarquia aí, vamos colocar, na renda, acha super importante estar lá. E as pessoas que mais precisam dão chacota, porque elas encontram um monte de gente para chicotear junto, então parece que ela tá certa. Tá? Então, a partir de hoje está aberto aqui oficialmente, né, o Café com Seu Sócio. Olha a nossa logo aqui. E eu queria, que se você chegou até aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui embaixo e eu queria que você marcasse aí pelo menos 5 empreendedores que você acha que esse conteúdo vai ser... nós vamos criar uma comunidade aqui dentro desse Instagram para falar para empreendedores. E pelo que eu te contei aqui, eu acho que você já deve ter percebido que eu não sou o empreendedor de palco, eu não sou o empreendedor de PowerPoint. Realmente eu tenho negócios, faturo alguns milhões por ano e estou sempre no desafio. Não vou falar que é só crescimento, nos últimos 2 anos foi cerca de 60% ao ano de crescimento, mas tem os desafios, tem as coisas do dia a dia. Então, esse vai ser o nosso canal aqui, tá? Então seja bem-vindo, você chegou até aqui, escreve alguma coisa aqui que me faça saber que você chegou até o final e não deixe de marcar alguém. Poucas pessoas vão chegar até 45 minutos, é bastante tempo, eu sei, mas eu queria que vocês entendessem o quanto eu posso agregar no negócio de vocês e na vida de vocês também. Maravilha? Um beijo e até a próxima.